Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Armando Dias, este é Inglês para Brasileiros, no nosso canal Brasil Tupiniquim. E hoje a gente vai falar sobre o passado contínuo ou past continuous. Como o nome já está dizendo, é uma coisa que acontece no passado de forma progressiva ou contínua. Eu tenho aqui a formulinha que é muito fácil, que é o passado do verbo to be. Was para as primeiras pessoas, especialmente singular, were para plural, mais o verbo principal e com ing. Então eu vou listar aqui para vocês algumas situações onde você usa, já que agora você sabe como formar, o passado contínuo. Eu uso o passado contínuo quando uma ação está acontecendo quando a outra acontece, ou seja, as duas ações no passado, uma está em andamento quando a outra acontece. Por exemplo, I was watching TV, eu estava assistindo televisão when he called me. Eu estava assistindo televisão quando ele me ligou. Eu também posso colocar when no início, aqui eu coloquei no meio, e eu não tenho vírgula, mas quando eu coloco when no início, eu coloco vírgula. Por exemplo, when you arrived, quando você chegou, vírgula, we were watching TV. Nós estávamos assistindo televisão. Então, toda vez que você coloca o when no início, você coloca vírgula. Não colocou o when no início ou no meio da frase, você não põe vírgula. I was watching TV when he called me. A segunda situação é com a palavra while, que quer dizer enquanto. Ou seja, eu uso past continuous com while para descrever uma ação que acontece enquanto a outra está em andamento. Ou seja, duas ações que acontecem continuamente. Então eu posso dizer com while no início ou no meio. Observando que quando você coloca no começo, separa a frase com vírgula. Então, while he was reading a book, enquanto ele estava lendo um livro, a gente falaria em português enquanto ele lia o livro, né? While he was reading a book, enquanto ele lia ou estava lendo um livro, she was playing the piano. Ela estava tocando o piano, ou ela tocava o piano. Agora com while no meio da sentença, é a mesma coisa. They were working while I was sleeping. Nada mal, né? Eles estavam, ou elas estavam trabalhando enquanto eu estava dormindo, ou enquanto eu dormia. Então, esta é a ideia. Enquanto uma coisa acontecia, a outra também acontecia. While I was reading a book, she was sleeping. Enquanto eu dormia, ela tocava piano. Enquanto você trabalhava, eu estava dormindo, eu dormia. Ou dica número 3, uma ação, eu uso o passado contínuo para expressar uma ação habitual, costumeira no passado. E os advérbios de frequência mais usados são esses aqui. Always, sempre, often, a miúde, occasionally, ocasionalmente, rarely, raramente. Então vejamos alguns exemplos. Always. Often. Always, sempre. Often, também sempre, mas também a gente pode falar a miúde. He was always asking me for money. Está escutando o canário aí? He was always asking me for money. Ele sempre estava me pedindo dinheiro, né? They were, elas ou eles, né? They were often making the same mistake. Aqui lembrando que tem duas pronúncias, tá, pessoal? Often ou often é a mesma coisa. They were always ou often making the same mistakes. Eles estavam sempre cometendo os mesmos erros. Pessoal, a dica número 4 é a seguinte. É uma relação contínua no passado. Você usa o passado contínuo para expressar uma relação de ações que acontecem no passado. Por exemplo, by this time last month we were traveling. No ano passado, a esta altura, né? Esta altura do campeonato, ou seja, a esta altura no mês passado, a gente estava viajando.
we were traveling. The players, they were training all week for the match, ou seja, os jogadores estavam treinando, ou eles treinaram toda a semana para a partida. Quinta maneira de usar o past continuous é com a palavra wondering, que no dia a dia eles falam wondering. Quer me perguntar, é o famoso será se. Brincadeira, né, pessoal? Não se fala isso. Será que? Né? Será se ele está em casa? Coloquialmente sim, né? Mas será que ele está em casa? Será que? Então eu fico me perguntando, né? Será? Então, I was wondering if. Eu gostaria de saber, né? I would like to know, mas é uma forma mais polida, né, de se dizer. Então, como você completaria aqui? I was wondering if you could lend me your car. Eu fico me perguntando, eu gostaria de saber se você poderia me emprestar seu carro, né? I was wondering if you could lend me your car. I was wondering if she would accept my proposal. Né? O cara fica perguntando, será que ela vai me aceitar? Será que ela vai aceitar o meu convite de casamento, né? Proposal. I was wondering if she would, né? If she would or she'd accept my proposal. No presente contínuo e no passado contínuo existem verbos que você não usa no gerúndio. E aqui eu coloquei uma lista breve, né? Mas existem mais verbos. Believe, dislike, hate, know, understand. Por exemplo, eu não posso dizer I was understanding you. Em português eu falo, né? Eu estava entendendo você. Eu estava entendendo, eu estava compreendendo. Em inglês você não fala isso. Não existe I was understanding. Então essa frase não existe em inglês, tá? Então, ao invés de I was understanding, você usa o passado simples. I understood. Eu entendi, né? I believed. Você não tem em inglês, por exemplo, I am liking you. Eu estou gostando de você. Em português, sim, né? Estou gostando de uma menina, né? Ela também está gostando de mim. Em inglês não existe isso. Existe I like ou I dislike. Não existe I am liking. Então, esses verbos aqui, believe, dislike, hate, odiar, né? Know, understand, você não usa no gerúndio. Então, você não diria I was understanding. I understood when you, etc. Pessoal, eu posso usar o past continuous com until. Olha que interessante. Até, né? They were sleeping peacefully until the alarm rang. Eles estavam pacificamente, né, dormindo até que o alarme tocou, ou seja, until. Pessoal, outra situação, que é a oitava, é com situação que está acontecendo, que uma situação que continua, né? Sempre no passado, naturalmente. E eu uso still para isto. Por exemplo, at midnight, ou seja, à meia-noite, everybody at the party was still having fun. Já era meia-noite e as pessoas na festa ainda, né, still, ainda estavam having fun, comemorando, ou seja, se divertindo. At midnight, everybody at the party was still having fun. Coloquei aqui um outro exemplo para não colocar embaixo, porque senão ficaria muito exprimido. In October, I was still working there. Esta é uma ação no passado, por exemplo. Em outubro, eu ainda estava trabalhando lá. Esta é a ideia, né? In October, I was still working there. Então, você vê aí pelo menos 8 maneiras de usar o past continuous, que é o passado do verbo to be, were ou was, mas o verbo principal acrescido ou acrescentado de ing. Então este foi o nosso Past Continuous, espero que você tenha gostado. Se você gostou, thumbs up. Meu e-mail eu vou deixar aí, caso você queira me contactar, ou deixar algum comentário aí na seção de comentários. Faça isso, ainda que seja tipo legal,
nice, cool, tá bom? E, claro, né, se você não se inscreveu, se inscreva, dá essa moral pra gente, tá bom? Compartilhe o vídeo e até o nosso próximo encontro. Fui!